A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Vocês já refletiram como é fascinante a formação de um novo ser humano? Tudo começa com a fecundação do óvulo, surge então um embrião que se transforma em um feto e depois de uns 9 meses nasce um novo ser humano. Se a gente para e reflete sobre isso, é algo impressionante. É quase que um milagre, o nascimento de um novo ser humano. A ciência racional tenta explicar esse processo através do evolucionismo. Mas nós sabemos que isso não é nada mais do que Deus dando continuidade à sua obra criadora. E nesse processo, o ser humano tem uma participação muito importante e significativa. Porque através da relação entre o homem e a mulher, conforme estabelecido por Deus lá no princípio, lá na criação, que a vida humana neste mundo tem continuidade. A concepção de uma nova vida, de certa forma, torna os próprios seres humanos participantes da criação continuada de Deus. Nós, seres humanos, participamos desse processo de criação continuada de Deus. E isso é um enorme privilégio. Mas nós cristãos, nós não apenas nascemos para esse mundo, nós temos um nascimento físico, terreno, mas nós nascemos uma segunda vez, nós nascemos também para Deus. E como acontece isso? Vocês já pararam para refletir como se dá esse processo pelo qual nós nascemos para Deus? Como que acontece isso? De que maneira isso acontece? As leituras do dia de hoje, elas nos ajudam a refletir sobre esse tema e a responder essa pergunta. Nós vamos começar a partir do texto de Tiago, leitura da epístola de hoje, onde Tiago nos diz, no versículo 18 do capítulo 1, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa pela qual nós fomos gerados? Guardem essa pergunta, porque ao longo da mensagem vocês terão a resposta. Mas antes nós precisamos entender o porquê da necessidade de um nascimento espiritual. O texto de Tiago, ele nos fala sobre provação e tentação. Deus não tenta ninguém. Ele apenas prova a fé dos seus filhos. As provações estão relacionadas a circunstâncias externas. Situações que Deus permite que sobrevenham sobre nós a fim de fortalecer a nossa fé, a fim de estreitar o nosso relacionamento com Ele. Já as tentações são lutas internas contra o pecado, situações diante das quais somos seduzidos a contrariar a vontade de Deus. Com relação à tentação, Tiago nos diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos aqui um processo. A cobiça, então o pecado e então a morte. E percebam que isso brota do nosso interior. Ou seja, da natureza pecaminosa que habita em cada um de nós. Primeiro, a cobiça é aquele desejo malicioso de querer aquilo que não se pode ter, de fazer aquilo que não se deve fazer. Inveja, cobiça, começa tudo por aí. Depois avança, o próximo estágio é a consumação do pecado. Já é contrariar a vontade de Deus, ir contra aquilo que Deus estabeleceu. E o resultado depois é a morte. E a morte é o contrário de vida. E tudo isso nós sabemos de onde veio. Veio lá de trás, lá do Éden. Após a queda em pecado, nenhum ser humano sobre a face da terra não consegue não pecar. Nenhum ser humano não consegue não pecar. Nós pecamos voluntária e involuntariamente.
Mas não foi assim lá no início. Adão e Eva tinham a capacidade de não pecar. Eles foram feitos perfeitos por Deus. Mas eles foram seduzidos pela tentação que veio de fora. Que não veio na época do interior deles, mas veio de fora. Veio não de Deus, mas veio do inimigo, que distorceu a verdade e os levou a desobedecer à ordem de Deus. As palavras mentirosas, as palavras enganosas do inimigo levaram Adão e Eva a cobiçar o fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso os levou a consumar o pecado, e isso resultou na morte. As consequências foram as mais trágicas possíveis. A morte física, a morte terrena seria apenas uma questão de tempo. Agora, a morte espiritual, o afastamento de Deus, ele foi imediato. Imediato. Eles passaram a ter aquele relacionamento íntimo que existia entre o ser humano e Deus, ele foi quebrado na hora. O ser humano passou a se esconder de Deus, fugir de Deus, evitar a presença de Deus. E assim somos todos nós a partir da queda. A nossa tendência é fugir de Deus. O povo de Israel é um claro exemplo disso. E nós não somos diferentes. Então, é assim que acontece. E isso que aconteceu lá no Éden não ficou restrito a eles, mas toda a humanidade foi contaminada por isso. Atinge a cada um de nós. E esse é o motivo pelo qual nós temos tanta dificuldade para viver conforme a vontade de Deus. É por isso que constantemente somos tentados por nossa própria natureza, que é corrompida pelo pecado. Por causa do pecado, todos os seres humanos já nascem pecadores. Todos já nascem espiritualmente mortos para Deus. Essa é a verdade. Portanto, se estamos mortos, é necessário que renasçamos, que possamos renascer para Deus. É necessário que nasçamos espiritualmente para Deus. É necessário nascer para uma vida com Deus. Mas como acontece isso? De que forma isso se dá? Nós podemos fazer isso? Nós temos essa capacidade? Ou alguém precisa fazer isso por nós? Agora nós vamos voltar a nossa atenção para o Salmo 25, Salmo que foi lido hoje. Davi, Salmo de Davi, no versículo 10 deste Salmo, ele nos diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. De qual aliança Davi está falando? Davi fala numa aliança. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que aliança é essa? Quando a Bíblia fala em aliança, especialmente no Antigo Testamento, nós somos remetidos a Abraão. Abraão foi chamado e abençoado por Deus e recebeu a promessa de que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Logo em seguida, Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas. Nesse acordo, aqueles que estão envolvidos, eles assumem certas responsabilidades, e se uma das partes quebrar o acordo, a aliança, há punição. Agora, essa aliança que Deus fez com Abraão, apenas Deus assume as consequências de uma possível quebra dessa aliança. É uma aliança diferente do que uma aliança feita apenas entre seres humanos. Só Deus arca com as consequências. Na verdade, essa aliança ela já havia sido quebrada antes mesmo de Deus firmar essa aliança com Abraão. Essa aliança já havia sido quebrada lá no Éden. Por isso, nenhum ser humano poderia assumir alguma responsabilidade. Nenhum ser humano teria capacidade de restabelecer essa aliança com Deus. Somente o próprio Deus poderia fazer isso. E foi o que Deus fez quando chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus começava a colocar em prática o plano da salvação. Aquilo que Deus prometeu logo após a queda, Gênesis 3,15, que viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Abraão, ele não foi perfeito. Abraão, ele vacilou e pecou assim como qualquer um de nós que aqui estamos. Mas ele creu em Deus.
E isso lhe foi atribuído para a justiça, conforme registrado em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. E foi essa fé que Abraão teve que o capacitou a perseverar, a suportar com perseverança a provação, quando Deus lhe pediu que sacrificasse o seu único filho. O seu único filho, Isaque. Justamente o filho da promessa de Deus. Porque Deus havia prometido esse filho e deu esse filho a Abraão, e era por meio da descendência de Isaque, das futuras gerações, que seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso não parece contraditório? Primeiro Deus promete dar um filho a Abraão e de repente ele pede, agora você sacrifica ele. Como afinal se cumpriria essa promessa? Como é que Deus poderia cumprir essa promessa? Vejam o dilema, né? Abraão poderia muito bem ter tentado se justificar, mas espera aí, Deus, não é assim. Mas ele não fez isso. Abraão, ele não hesitou. Abraão pegou o seu filho Isaque. O texto nos diz que ele colocou a lenha do sacrifício sobre Isaque e juntos eles foram até o lugar que Deus lhes tinha mostrado, Monte Moriá. No caminho, Isaque chegou até mesmo a perguntar, mas pai, olha só, a gente tem aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagine o que passou na cabeça daquele pai, sabendo, né? Isaque ainda não sabia, mas Abraão sabia que Isaque deveria ser sacrificado. E aí a resposta de Abraão, certamente com o coração apertado, mas também confiante em Deus, ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Abraão estava ali prestes a tirar a vida, a sacrificar o seu único filho, o anjo do Senhor intercedeu, não permitindo que Abraão tirasse a vida de Isaque. E logo em seguida, então, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres e ofereceu então esse carneiro em sacrifício a Deus em lugar de Isaque. Abraão, ele foi aprovado por Deus. Não por alguma virtude especial que talvez ele tivesse, mas porque ele teve fé, porque ele creu em Deus. E na Bíblia, se nós lermos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, Abraão ele não é conhecido como o pai das obras, ele é conhecido como o pai da fé, porque as obras elas fluem da fé. E foi essa fé que capacitou Abraão a suportar com perseverança a provação. E uma vez aprovado, Deus reafirmou a promessa. Porque por meio da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Mas como afinal se cumpre essa promessa? Essa grande promessa que Deus faz, como ela se cumpre? E é aí que nós voltamos os nossos olhos para o Evangelho de hoje. Marcos aqui ele nos relata a tentação de Jesus, o batismo de Jesus. E aí eu pergunto, por que será que Jesus fez tanta questão de ser batizado? Lembrem que o batismo de João Batista era de arrependimento para perdão dos pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus era Deus, perfeito homem. Por que afinal ele queria ser batizado num batismo de arrependimento para perdão dos pecados? Será que foi para nos deixar um exemplo de que também nós devemos ser batizados? Não há problema nenhum em olhar para o batismo de Jesus como um exemplo. Se ele se batizou, se ele foi batizado, nós também devemos ser batizados. Não há problema, nós podemos olhar para o batismo de Jesus como um exemplo. Mas antes de ser um exemplo, o batismo de Jesus ele tem um caráter substitutivo. Quando João batizava, as pessoas faziam filas enormes para serem batizadas. E de repente, quem entra na fila? Dos pecadores. Jesus. Jesus entra na fila dos pecadores. E isso tem um caráter, isso é muito significativo. Porque Jesus, ele, de certa forma, e não de certa forma, mas de fato, ele assume o lugar da humanidade pecadora. Ele assume o meu lugar. Ele assume o lugar de cada um de vocês. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado em nosso lugar. Então, o batismo de Jesus, acima de tudo, tem um caráter substitutivo. E o mesmo se aplica à tentação de Jesus. Será que Jesus foi tentado para nos mostrar como devemos
resistir às tentações do inimigo? O que Jesus fez? Quando o diabo tentou, ele usou a palavra de Deus. E é claro que a gente pode, diante das tentações, também seguir, e devemos, na verdade, seguir o exemplo de Jesus. Somos tentados, usemos a palavra. Nos apeguemos à palavra. Mas, novamente, antes de olharmos para a tentação de Jesus como um exemplo, nós devemos olhar para ela novamente como um caráter substitutivo. Jesus, ele foi tentado em nosso lugar. Nenhum ser humano jamais resistirá a todas as tentações. Nós podemos vencer algumas, mas resistimos a outras tentações. E isso acontece porque a natureza pecaminosa está em nós. E por isso Jesus assume o nosso lugar. Por isso ele vence as tentações do inimigo por nós. O que nos torna vitoriosos diante do inimigo não são alguns eventuais sucessos diante de algumas tentações. Eu venci essa ou aquela tentação. Não é isso que nos tornará vitoriosos. O que nos tornará vitoriosos diante do inimigo é a fé em Jesus Cristo, aquele que venceu perfeitamente todas as tentações. E quando nós cremos nele, a vitória dele sobre as tentações nos é atribuída por graça. Então, novamente, temos aqui um caráter substitutivo na tentação de Jesus. E esses dois eventos, o batismo e a tentação, marcam o início do ministério público de Jesus. Quando Jesus começou a anunciar a mensagem do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e convidando-as a crer no perdão que ele veio trazer. Ele tinha uma missão. Essa missão teve um início, e ela teria um fim, e o fim seria a cruz. Ela terminaria na cruz. E na medida em que Cristo vai avançando em sua obra, até chegar à conclusão dela, esse caráter substitutivo, ele vai se tornando cada vez mais explícito. E aí nós voltamos de novo para o nosso texto do Antigo Testamento, Gênesis 22, quando Abraão, ele disse que Deus proveria um cordeiro para o holocausto. Aquelas palavras de Abraão não se cumpririam apenas naquele carneiro que depois foi encontrado, preso pelos chifres, e que foi sacrificado em lugar de Isaque. Mas essas palavras de Abraão, elas se cumpririam especialmente no Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Elas se cumpririam em Jesus Cristo, por meio do qual são abençoadas todas as nações da terra. Assim como Isaque, e vejam as semelhanças, Isaque, ele tomou sobre si a lenha sobre a qual seria sacrificado. Jesus também tomou sobre si a lenha na qual seria sacrificado, a lenha da cruz. Porém, tem uma grande diferença entre Isaque e Jesus. Isaque foi poupado. Abraão não precisou sacrificar o seu único filho, mas Deus não poupou o seu único filho para que a humanidade voltasse a ter esperança. E esse é o plano da salvação posto em prática. Percebam que a ação de Deus do início ao fim, desde aquela primeira promessa em Gênesis 3,15 até a consumação da obra, é Deus agindo. A aliança havia sido quebrada, nenhum ser humano poderia restabelecê-la. Então Deus entra em ação. Ele estabelece uma aliança com a humanidade através de Abraão, e nessa aliança apenas Deus arcaria com as consequências. Essas consequências, elas foram assumidas voluntariamente pelo Filho de Deus. E por isso, Jesus Cristo é a palavra da verdade. Sem Jesus, ninguém poderá ter vida espiritual diante de Deus. E essa vida espiritual, ela tem um início. Ela inicia no batismo. Paulo, ele fala a Tito que no batismo nós somos sepultados juntamente com Cristo e renascemos para Deus, uma nova vida espiritual. E essa vida espiritual, ela tem continuidade quando nós procuramos continuamente estudar e meditar e fortalecer a nossa fé através do contato com a palavra. Uma palavra que pela lei acusa e condena o nosso pecado, mas que pelo Evangelho sempre de novo nos garante o perdão incondicional de Deus. É assim que nós somos gerados pela palavra da verdade. Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. É essa palavra da verdade que nos faz reconhecer os pecados da mocidade.
nos faz suplicar pela misericórdia de Deus, pois sabemos que bom e reto é o Senhor. Sabemos que Ele aponta o caminho aos pecadores, e esse caminho é o próprio Jesus. Nele, Jesus, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. E Jesus Cristo é a própria verdade e a própria misericórdia de Deus encarnada. Crer nele é guardar a aliança e os testemunhos de Deus. Esperar nele é a garantia de que não seremos envergonhados e que o inimigo não prevalecerá contra nós. O Salmo, nós temos aqui o Salmo 25. Tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. É Ele que nos capacita a resistirmos às tentações do inimigo. Mas acima de tudo, Ele venceu as tentações em nosso lugar. E sempre quando nós falhamos, Ele estará sempre de novo pronto a nos perdoar e nos acolher. É essa palavra da verdade que nos auxilia a suportar com perseverança as provações, assim como Abraão. E isso não é fruto de qualquer virtude interior, mas novamente da fé que nós temos, fé que Abraão teve, que é a mesma fé que nós temos, que é fé em Jesus Cristo, do qual procede toda boa dádiva, no qual não há variação nem sombra de dúvida, pelo qual nós somos aprovados diante de Deus, e nele recebemos a coroa da vida eterna, conforme prometido pelo Senhor a todos que o amam. Percebam como todos os textos se encaixam e nos mostram como nós viemos a vida espiritual com Deus. No início nós refletimos como é fascinante a maneira como a gente é gerado para a vida nesse mundo. Ninguém aqui, nenhum ser humano é fruto do acaso, como se diz por aí, fruto de uma explosão cósmica. Não, nós somos frutos da ação de Deus, da união dos nossos pais e da ação poderosa e criadora de Deus sobre as nossas vidas. Isso é incrível. E se isso já é incrível, ainda mais incrível, como a gente teve o privilégio, a oportunidade de ver aqui nessa mensagem, a maneira como nós somos gerados para a vida espiritual. Também é algo incrível, é algo maravilhoso. E não sei se vocês perceberam, mas existe uma semelhança entre esses dois tipos de nascimento. Em ambos, tanto o nascimento terreno quanto o nascimento espiritual, nós somos passivos. Nós somos totalmente passivos. Ninguém pode tomar a decisão de nascer para a vida nesse mundo. Ninguém tem esse poder. Agora eu quero nascer, agora eu quero existir. Não, a gente é totalmente passivo. A gente nasce e simplesmente nascemos. Não fazemos nada para isso acontecer. O mesmo princípio se aplica ao nosso nascimento espiritual. Isso também não é algo que depende de uma decisão nossa. Não é algo que está em nosso poder. Nós não podemos fazer qualquer coisa para nascer espiritualmente. Isso é ação de Deus através da sua palavra. A palavra da verdade pela qual fomos gerados. Quem é o Verbo encarnado? Jesus Cristo, a palavra, o Verbo que se fez carne. Através dele nós somos gerados para a vida com Deus. E essa palavra, no início estava com Adão e Eva, mas na queda ela foi obscurecida. Então hoje ela está fora de nós. Deus a revelou, ela foi escrita, ela está aqui. Ela está fora de nós, não está dentro de nós. Agora, quando nós somos alcançados por essa palavra, seja através da leitura, seja através do ouvir dessa palavra, ela tem um poder transformador. Ela pode transformar toda a nossa existência. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a escrita é aquele que age por meio dessa palavra. É essa palavra que nos leva a crer naquele que é a palavra da verdade, Jesus Cristo. E por meio dele nós somos gerados e nascemos para uma vida espiritual com Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, jamais negligenciem e nem desprezem essa poderosa e transformadora palavra. Amém.